Olá, eu sou a Desirê Brant, meteorologista da Climatempo e em parceria com a Brevante Sementes, preparei aqui uma previsão de chuva e também de temperatura para os próximos dias nas principais áreas produtoras do Brasil. O inverno começou na semana passada, dia 21 de junho, às 6 horas e 14 minutos do horário de Brasília, e por isso que hoje eu trago mapas de chuva e de temperatura para o decorrer da nova estação. Começando pelo mapa de anomalia de precipitação, ou seja, o que está previsto que pode chover a mais ou abaixo da média em grande parte do Brasil. Primeiro, precisamos lembrar que ainda estamos sob o efeito do fenômeno Laninha. Laninha que, aliás, está atuando desde 2020 e ainda vai seguir pelo menos até o fim do ano, trazendo algumas consequências. Uma delas é deixar a chuva acima da média nas áreas mais ao norte do país, sobretudo ainda na faixa leste do Nordeste, onde ainda tem muita água para cair. Essa anomalia positiva aqui, indicando chuva acima da média para a faixa leste do Nordeste, é principalmente por causa do mês de julho, que ainda deverá ter grandes acumulados de chuva nessa região. Quando chegar agosto, setembro, não vai deixar de chover, mas o volume deve diminuir. Outra consequência do fenômeno Laninha é a chuva que fica abaixo da média no centro e sul do país, sobretudo na região sul do Brasil. Não é que não vai chover, não vai ser ausência de chuva, mas a chuva vai ser mais espaçada e menos volumosa, principalmente no mês de julho para a região sul do país, até porque estamos com o fenômeno Laninha até mais forte agora para o mês de julho ainda. Em relação à temperatura, o que chama a atenção é que ela pode ficar acima da média na região sul do Brasil. Por quê? O inverno no sul do país costuma ser frio e se não é tão frio, já fica acima da média. Além disso, outra característica do fenômeno Laninha é aumentar as frentes frias e, portanto, as massas de ar polar que acompanham essas frentes frias, mas esse mesmo Laninha também desvia as frentes frias para o oceano. Então elas passam mais de raspão, sem ter tanta força para derrubar a temperatura. Só que isso não é uma regra. A maioria dessas frentes frias, com suas massas de ar polar em sua retaguarda, vão avançar mais pela costa, mas de vez em quando essas frentes frias vão ser mais continentais, então as massas de ar polar também vão avançar de forma mais continental, portanto tendo mais força para derrubar a temperatura e até mesmo provocar valores abaixo de zero na região sul do Brasil. Só que como isso deve acontecer de maneira mais esporádica, isso não deve baixar tanto a nossa média da temperatura do inverno, e é por isso que sim, a temperatura pode ficar acima da média, o que não quer dizer o inverno de calor na região sul do Brasil, mas quer dizer que o inverno não vai ser tão rigoroso. Lembrando que sim, teremos alguns episódios fortes de frio, inclusive na segunda quinzena do mês de julho, muitos modelos estão indicando uma onda de frio mais forte para o centro e sul do país. Em relação à chuva, agora para esses próximos dias, continua a chover na faixa norte do Brasil, ao longo da costa do Nordeste, esse modelo indicando um volume de 30 milímetros, mas muitos modelos indicando muito mais do que isso. De qualquer forma, o solo está encharcado e qualquer chuva que caia mantém ainda os riscos para inundações, queda de barreiras, isso nas áreas urbanas. Agora na faixa leste do Nordeste, um pouquinho mais aqui para o interior, tem as áreas produtoras de cana-de-açúcar. E essa chuva frequente também não é muito bom, porque além de diminuir o índice de ATR dos canaviais, também acaba atrapalhando os trabalhos em campo na região. Bom, centro do Brasil segue com tempo seco, tem previsão de chuva para a região sul do país de terça para quarta-feira agora, uma nova frente fria, só que essa frente fria ela vai ser menos intensa, vai provocar no máximo 15 milímetros no sul do Rio Grande do Sul, e para o Paraná vai aumentar a nebulosidade, mas se a chuva vier, ela vai ser muito fraca e passageira. A condição, aliás, agora para o Paraná é muito boa para continuar, para pelo menos dar andamento nas atividades de colheita do milho segundo a safra. Agora o Rio Grande do Sul ainda segue com uma certa dificuldade no andamento do plantio do trigo em grande parte do estado, tá? E aqui em Mato Grosso do Sul também aumenta a nebulosidade, mas dificilmente chove. O centro do país, como eu mostrei, com tempo mais firme nessa região. De 4 a 8 de julho, vejam que praticamente não muda o padrão de distribuição da chuva. Continua a chover bastante no extremo norte, chuva ao longo da costa do Nordeste,
Chuva de novo no sul do Brasil, mas com no máximo 15 milímetros para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente Paraná, se vier alguma chuva muito fraca, muito pontual, isso não vai atrapalhar os trabalhos em campo, principalmente no estado do Paraná e o centro do país, seguindo com tempo firme. Em relação ao frio, por enquanto não tem previsão de geada, olha só, de 4 a 7 de julho a temperatura até cai um pouquinho, mas com mínimas de 10, 9 graus, ou seja, esse não é um valor que seja perigoso a ponto de provocar geada. Como eu falei, muitos modelos estão indicando uma queda mais acentuada na temperatura e aí sim com potencial para formação de geadas na segunda metade do mês de julho. Para detalhar um pouco mais a previsão, em Cruz Alta tem 17 milímetros de chuva nesta semana, depois tempo mais firme e esse período longo aqui, ó, do dia 29 até o dia 9, é de expectativa aqui de tempo mais firme e, portanto, que vai favorecer o andamento do plantio do trigo nesta região. Em relação à temperatura, a temperatura pode cair em alguns momentos, mas sem geada. A mínima prevista para esse período é de 8 graus agora no dia 29. Campo Mourão, sem chuva, o que vai favorecer a colheita do milho segunda safra. Ribeirão Preto, também com tempo mais firme, favorecendo as atividades em campo, por exemplo, na região de cana-de-açúcar, região também de citros do interior do estado de São Paulo. Jataí também segue com tempo firme, o que é normal para a época do ano. Sinop também não tem previsão de chuva, aliás, não vai chover tão cedo nessa região. Só tem previsão para as primeiras pancadas de chuva lá para o final de setembro, começo do mês de outubro. Por enquanto, a expectativa é de tempo firme. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que na virada do mês agora, de junho para julho, não vai gear no centro e sul do Brasil, só que a gente vai ter uma incursão de ar mais frio vindo pelo Paraguai e isso pode acabar diminuindo as temperaturas entre Mato Grosso do Sul e sudoeste de Mato Grosso. Não deve provocar geada, mas isso pode incomodar alguns produtores de algodão, porque para ter a aplicação de maturador precisa ter uma temperatura mais alta e nesse período agora da virada do mês pode diminuir um pouco a temperatura, isso pode prejudicar essas atividades nas lavouras de algodão. Mas algo passageiro também, como eu disse, só tem previsão para uma queda mais acentuada na temperatura na segunda metade do mês de julho. Tenham todos um ótimo dia, uma boa semana e até a próxima!